é que o governo federal instituiu recentemente o Programa de Regularização de Débitos, conhecido como Refis. O programa tem como objetivo fazer com que empresas possam regularizar as suas dívidas com autarquias federais, fundações públicas ou procuradorias, como, por exemplo, IBAMA, INPE e Inmetro. Só um dos exemplos, viu? Mas você sabe como funciona? Tire agora suas dúvidas sobre o Refis referente aos débitos não tributários no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada Ludiana Guimarães Rinaldi, ela que é pós-graduada em Direito de Relações Sociais também pela Escola Superior de Magistratura do Estado de Mato Grosso do Sul e agora pós-graduanda em Direito Urbanístico e Ambiental. Bom dia, Ludiana, muito bem-vinda aqui ao programa. Hoje a gente vai tirar dúvida dos produtores. Eu tenho certeza que tem muito produtor com dúvida em relação ao Refis, porque tem vários circulando. A gente acabou de ver o Refis referente ao Fundo Rural, mas também tem o Refis referente aos débitos não tributários. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Elaine. Bom, a gente sabe que o governo federal ele lançou um pacote com várias medidas para a recuperação fiscal, que foram os Refis. E dentre as várias medidas provisórias, ele lançou a medida provisória 780 de 2017 em maio. E essa medida provisória, ela trata justamente dos débitos não tributários, que são esses débitos com as autarquias federais, com as fundações e com as procuradorias federais. IBAMA, por exemplo, que é importante para muito produtor que está aqui sintonizado. Isso. O IBAMA, principalmente, ele é uma das autarquias que já havia regulamentado a medida provisória 780. E essa medida provisória, na semana passada, foi convertida em lei, que é a Lei 13.494, e trouxe algumas alterações quanto ao Refis, mas a gente está aqui para explicar para os produtores, para quem tem débitos com o IBAMA especialmente, como pode quitar, como pode fazer esse parcelamento. Essa é a nossa próxima pergunta. E quais são os débitos que poderão ser enquadrados, quitados, parcelados, então, pelo Refis, Ludiana? Os débitos são os débitos de natureza não tributária, ou seja, são as multas por auto de infração, multas do IBAMA, ICMBio, multas que o produtor rural ele tem com essas autarquias federais, e os débitos eles podem estar constituídos ou não. Eles podem estar ainda em dívida ativa ou inscritos no CADIM, então são débitos que já estão em execução fiscal, eles também podem entrar nesse Refis. Você pode aderir... E como aderir? Isso. Essa é a pergunta. Você pode aderir ao programa de regularização tributária, e esse programa ele implica em algumas situações. Você tem que aderir junto ao órgão ou entidade federal, que no caso que seja o IBAMA, você vai requerer junto ao IBAMA uma adesão ao programa, e nessa adesão você vai confessar a sua dívida. Então você tem que desistir das ações que porventura você ainda tenha com a autarquia, pode ser ação judicial, ação administrativa. Se você tiver algum débito ainda sendo discutido e você queira parcelar esse débito, fazer esse pagamento com os benefícios que o programa concede, você tem que desistir dessas ações. Então, ele tem essas implicações, além do pagamento de forma correta, né? Você tem que pagar todos os meses sob pena de ser excluído do programa. Se você deixa de pagar 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, você pode perder os benefícios do programa. E quais são os benefícios, então, Ludiana? Os benefícios são o parcelamento, né? Que é... E até quanto existe isso? Quantas vezes? Existe. Ele aplicou 4 formas de parcelamento. Com a edição da lei na semana passada, a publicação, ela trouxe algumas diferenças sobre o Refis antigo, que era da medida provisória. Então, ele diminuiu o valor de entrada do parcelamento. Ele diminuiu o valor de entrada do parcelamento, sendo que você pode dar 40% de entrada, e você tem descontos de até 90%, descontos de 90% do valor dos juros e da mora é muito bom, hein? Na segunda parcela, mas aí você só pode fazer em 2 parcelas. Ou você pode entrar com 20% de entrada e dividir em 59 parcelas e ter um desconto de 60% dos juros de mora. E você tem que lembrar também que ele tem mais 2 outras formas, que tem um parcelamento com mais vezes, mas diminui essa redução dos juros e da mora. Né?
E você também tem que lembrar que tem o valor da parcela mínima, porque para a pessoa física a parcela mínima é de R$200, para a pessoa jurídica ela é de R$1.000. R$1.000, né? E aí, o mais importante, qual que é o prazo de adesão ao Refis, então? Porque eu fui até fazer um estudo sobre o Refis e vi várias datas. Se eu fiquei, imagina o produtor, dá para embananar a cabeça. Dá, porque são vários Refis, né? Como eu disse, são vários pacotes que o governo federal lançou. Mas ele até gerou uma dúvida, porque o que aconteceu? Como a medida provisória foi convertida em lei na semana passada, as autarquias federais e as entidades federais, elas têm um prazo de 60 dias para regulamentar esta lei. Só que ocorre que o IBAMA e a PGF já haviam regulamentado a medida provisória. Como houveram algumas alterações, especialmente quanto ao valor de entrada dos parcelamentos, as autarquias federais, a Procuradoria, devem regulamentar no prazo de 60 dias e após essa regulamentação o produtor tem 120 dias para aderir ao programa de regularização de débitos. Então é importante que o produtor também procure um especialista que vai analisar os casos. É isso que eu ia te perguntar, Ludiano. O produtor está com dúvida, tem às vezes uma parcela alta, tem uma parcela baixinha, assim, bem menor. Como fazer para poder, ao certo, ter essas informações? Quais são os passos, Ludiano? Sim, é importante que ele procure um especialista que vai analisar o caso dele, vai falar como pode ser feito esse parcelamento, quais os valores e a quantidade de parcelas que ele vai poder aderir ao Refis, né? Então, ele procure um especialista e teria o prazo de 120 dias, porque pela medida provisória, o regulamento anterior, o prazo seria em novembro e dezembro, então estaríamos em cima, mas como foi publicado na semana passada, o prazo vai se estender um pouquinho mais para essa adesão. Tá aí um pouco mais de informação sobre o Refis, principalmente para débitos não tributários, né? Como por exemplo IBAMA, deve ter muito pecuarista, muito produtor sintonizado que deve adiantar. Muito obrigada. Nós conversamos com a advogada Ludiana Guimarães Rinaldi para tirar essas dúvidas sobre o novo Refis, tem chamado de novo Refis, mas cada hora tem mais informações. Mas se você tiver alguma dúvida, envia para a gente pelo WhatsApp, o número é 67992647810. A gente repassa para a Ludiana e a Ludiana responde para a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia.